Olá, pessoal! Turma do sexto ano, livro na mão. Vamos iniciar o capítulo 4. Hoje nós vamos estudar algumas páginas do livro, mas vamos começar a entender como ocorreu a chegada dos primeiros habitantes da América, certo? Então, pessoal, aí no livro de vocês, na página 53, ele vai trazer o seguinte texto: da África para outros continentes. Diz assim o livro: a maioria dos estudiosos concorda que o local de origem do ser humano é a África. Eles se baseiam em descobertas como as dos cientistas estadunidenses Donald Jones e Tom Gray, em 1974. Esses estudiosos descobriram na Etiópia um dos mais antigos esqueletos já conhecidos, o fóssil de um indivíduo do sexo feminino que tinha cerca de 3,2 milhões de anos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa pessoa, essa mulher, ela não viveu 3,2 milhões de anos, não, certo? Ela viveu bem menos, até porque os homens da pré-história morriam muito jovem, né? Eram suscetíveis a uma vida mais dolorosa e por isso morriam jovem. O que ele fala de 3,2 milhões de anos é a idade entre o dia que esse fóssil morreu, né, que essa mulher morreu, até os dias em que ele foi encontrado. Então, 3,2 milhões de anos é o tempo entre a vida e a existência a vida e o encontrar desse fóssil, né? Então, é um fóssil muito antigo, por ser o mais antigo e por ter sido encontrado na África. Carrega a África, então, o título de berço da humanidade. Quando falamos que a África é o berço da humanidade, retomamos a ideia, a afirmação de que o fóssil mais antigo já encontrado viveu naquela região. Esse fóssil era um fóssil feminino, né? E no dia da descoberta houve festa no acampamento e o grupo musical que fazia muito sucesso na época era os Beatles. Seus pais, seus avós já ouviram falar, né? E aí os Beatles tinham uma música chamada Lucy e se cantou muito essa música no acampamento porque a alegria dos cientistas foi tremenda, né? Muito grande. Então, eles resolveram batizar esse fóssil de Lucy, já que Lucy é feminina e o fóssil era de uma mulher. A partir daí, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa e pela Ásia e finalmente chegaram à América, em um processo que durou milhares de anos. Mas saber como ocorreu o povoamento da América continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia. Se nós considerarmos que história é uma ciência humana e por ser uma ciência humana ela é viva, ela está sendo escrita diariamente, a qualquer momento algo pode mudar com a nova descoberta. E como é que esses homens chegaram à América? Há duas hipóteses para explicar esse caminho. A hipótese número 1 diz que eles chegaram à América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, que fica situado entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Já a hipótese número 2, chegaram à América por mar, vindos da Oceania, e depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, em pequenas embarcações, desembarcaram no continente americano. Outra possibilidade ainda é de que parte deles veio a pé pelo Estreito de Bering e outra parte navegando pelo Pacífico. No mapa que nós vemos aí, da página 54, ele começa a mostrar esses prováveis caminhos. E aí tem duas palavras a serem usadas e consideradas.
Olha só, a palavra hipótese, porque hipótese é aquilo que nós pensamos, é uma probabilidade, não é uma certeza. E a palavra prováveis também é uma probabilidade, não é uma certeza. O uso dessas palavras deixam claro que a chegada do homem à América é baseado em possibilidades, não tem assim algo que determine isso aconteceu e foi assim. É o elo perdido. Porém, os cientistas continuam buscando mais e mais informações que podem mudar a qualquer momento. Mas olhando para o mapa, nós vamos perceber que a linha vermelha é chamada de travessia pelo Estreito de Bering e o azul é chamada pela travessia pela Oceania. A linha vermelha inicia-se na África e aí você percebe que a seta vai seguindo em direção à Europa, direção Ásia, região da Sibéria, faz a travessia lá no alto, onde está o Estreito de Bering, onde em um determinado momento da história houve a passagem foi congelada, o mar ficou ao nível mais baixo, congelou e ele conseguiu atravessar, chegando à América do Norte, América Central e América do Sul. A faixa, as linhas, né, de azul aí, as setas, né, no azul, vai mostrar que ele também sai da África, sobe para a Europa e Ásia. Porém, quando ele chega na Ásia, ele vai descer e a seta azul desce para a Oceania. Em seguida, você vê um conjunto de ilhas, que seriam essas pequenas ilhas marcadas nessa região da Oceania, da Polinésia. E essas ilhas permitiu que esse homem, em embarcações rudimentares, pequenas, só com auxílio do vento, pudesse chegar à América de ilha em ilha em pequenas embarcações. A terceira hipótese é que as duas possibilidades aconteceram. Verdade é que esses caminhos da América, esses caminhos de povoadores da América são hipóteses para que nós possamos entender melhor esse povoamento. Mas nós temos também um fóssil brasileiro encontrado em 1999 pelo arqueólogo Walter Neves. Esse fóssil de uma mulher foi batizada de Luzia. Ela teria aproximadamente há cerca de 11.500 anos foi encontrado, né? E Luzia em homenagem a Lúcia, aquele fóssil lá da África. Porém, há uma descoberta muito considerável no fóssil de Luzia. E essa descoberta faz relações à semelhança de Luzia. Veja que o crânio, após sua reconstituição em computação gráfica, levou Luzia a se assemelhar, a ser parecida com os nativos da África e da Austrália. Olhos arredondados, nariz largo, os lábios volumosos, cor de pele mais escura, totalmente diferente dos nossos indígenas. O que isso nos revela então? Walter Neves, ao pesquisar e descobrir esse fóssil, chegou à conclusão que os povos de Luzia são totalmente diferentes dos povos dos indígenas. Os nossos indígenas seriam de origem asiática e Luzia seria de origem africana, ou seja, tivemos então duas levas migratórias, dois grupos que migraram para a América, grupos totalmente diferentes um do outro, certo? Essa é uma grande descoberta a ser considerada. Mas também temos no Brasil uma pesquisadora chamada Niede Guidon, que com seus estudos, descobrindo cada dia mais informações num sítio em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, ela tenta provar que o homem está na América há mais de 50.000 anos. Como é que Niede tenta fazer essa provar isso? Niede tem encontrado pedras lascadas, restos de fogueira, e Niede vem apresentando esses vestígios como prova de que o homem está na América há mais de 50.000 anos. Porém, alguns cientistas não concordam com as pesquisas de Niede Guidon. Mas em 2006,
Nied Guidon foi visitada pelo cientista francês Eric Boeda e Eric então passou a entender as pesquisas de Nied Guidon e concordou com esse diálogo dela, em afirmar que o homem está no Brasil entre 33 e 58 mil anos atrás. Se as pesquisas de Nied forem comprovadas, reconhecidas pela ciência como verdadeira, o fóssil de Luzia já não seria mais o mais antigo. Teria que estar constantemente procurando um fóssil para suprir essa descoberta, para bater esse martelo. Mas enquanto Nied não encontra um fóssil que substitua o fóssil de Luzia, o achado por Walter Neves é considerado a brasileira mais velha que nós temos, né? Na página seguinte, a gente vai conhecer aí um pouquinho da nossa atividade dessa semana. Vocês têm um mapa, esse mapa faz a localização exata de onde está o sítio e do outro lado você tem um texto que fala para saber mais. Nesse texto, você vai perceber que Nied Guidon, ela vem tentando transformar o Parque Nacional em Serra da Capivara em um grande centro turístico. Fazer com que as pessoas vá àquele lugar para visitar, para deixar não só recursos financeiros para a região, mas conhecer um pouco mais sobre o surgimento do homem na América. E aí a nossa atividade está baseada aí no Dialogando. Ele diz assim: a transformação do Parque Nacional Serra da Capivara em um centro turístico pode ajudar as pessoas que vivem na região? Como? Bom, pessoal, essa é a pergunta que eu faço hoje para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, mesmo que de forma muito breve, mas o livro está aí, tem muito vídeo para pesquisar, tem leitura muito boa. O Museu do Homem Americano em São Raimundo Nonato tem uma visitação também virtual. Vocês vão poder, nessas oportunidades, ampliar o conhecimento e responder à atividade, né? Então, até breve.